veículos da comunicação. Preste atenção. Quando nós estamos sintonizando rádio, se nós não sintonizamos adequadamente, o que vai acontecer? Ele vai ficar com ruídos, não vai? A gente usa a expressão, está chiando. É assim? Está chiando, está com ruídos. Muitos relacionamentos familiares funcionam à base de ruídos. E eu vou citar alguns ruídos aqui. Primeiro ruído, nada. Diga comigo, nada. Nada. Quando nós estamos falando com o outro e nós usamos a palavrinha nada, você não faz nada certo. Eita. Essa mensagem é correta? Sejamos sinceros. Será que o outro é o tempo todo? Será, pastores? O outro não é um poço de erros, não. Alguma coisa que faz certo. Então, quando nós afirmamos você não faz nada certo, esse nada é um chiado na comunicação. Está adulterando a mensagem. Quando nós falamos para o outro, você faz tudo para nos desagradar. Diga tudo. Tudo. É outro chiado, outro ruído. Ou nunca, você nunca faz nada comigo. Será? Nunca. Isso é muito comum entre marido e mulher, né? Então, de filhos para pai. Pai, você não me deixa fazer nada. Vira adolescente, né? Fala para os pais. Você não me deixa também, você não me deixa fazer nada. Né? Eu adolescente, estou com aquela voz engrossando, que ainda não é habilitado para dirigir, que é o carro, o pai não deixa. Nem pai, você não me deixa fazer nada, você não me deixa crescer. Será que isso está correto? Será que essa mensagem é verdadeira? Então as palavras nada, nunca, sempre, tudo, são ruídos das nossas mensagens, aquilo que nós estamos passando para o outro. Agora, o desafio maior é aprender a falar de nós mesmos com o outro. Esse desafio é maior do que aprender a escutar, já que comunicação é uma via de mão dupla. Tiago 19 diz assim: todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, vamos usar a palavra escutar, tardio para falar, tardio para se irar. Então está dizendo que fala, mas também escuta, mas também fala. Agora, o desafio maior é aprender a falar de nós mesmos. Sabe por quê? Porque nós não aprendemos no tempo certo. Quando é, pastor, o tempo certo para aprender isso? Na infância, nessa idade aqui, ó. Bem criancinha. É nesse momento que nós aprendemos a desenvolver a capacidade de falar de nós mesmos. Eu vou citar um exemplo muito bobinho, mas que vai clarear a ideia. Lá na sua infância, quando você caía, machucava o joelho, se machucava e via sangue, você chorava, menino ou menino, porque não sabia exatamente o que estava acontecendo. Aí chegava para o pai, para a mãe, para a pessoa responsável, o que você costumava ouvir? Eu não sei aqui, mas lá nas Minas Gerais era muito comum a gente escutar uma expressão assim: ah, cuidado, viu? Senão as tripas vão sair por aí. Alguém aqui já ouviu essa expressão? Levanta a mão, meu Deus. Não era isso? Cuidado, as tripas vão sair por aí. É verdadeira essa mensagem? Não. Quando a criança recebia isso, ou então, não, deixa você chorar, menino. Mantém
sentindo dor porque realmente estava doendo. E insegura, porque ela não tinha dimensão daquilo, ela precisava de alguém que esclarecesse para ela. Qual que seria a postura correta para ensinar essa criança a falar de si mesma? Olha, eu sei que está doendo, está doendo. Aí a criança percebe, mamãe, o papai, o tio, a vovó, não compreende. Então eu posso falar que está doendo. Eu sei que está doendo. Mas olha, fique tranquilo, porque isso não é grave. Nós vamos lavar, passar o remedinho, e nova dor vai passar, e daqui uns dias você não vai sentir mais nada. Isso vai sair. Não é o correto? Olha, as tripas vão sair por aí. O que a criança sentia? É muito grave, eu estou morrendo. Quando você crescer, isso sai. Meu Deus, vai demorar muito. Aí ela olha para o tamanho do pai, pensa tanto que vai demorar. Ela crescer. Com o tempo ela descobre que papai e mamãe zombaram dela. Com o tempo ela descobre que o que ela sente não é importante para o papai e para a mamãe. Então, para que eu vou falar dos meus sentimentos? Para que eu vou falar da minha dor para o meu pai e para a minha mãe, se isso não é importante? A nossa filha, com 30 anos, hoje, a caminho de 31, janeiro, já é mamãe da Emanuela, a nossa netinha que vai com 6 meses. Ela pôde dar um depoimento para filhos de pastores, e o nosso filho também pôde dar um depoimento nesse mesmo dia. E sabe sobre o que os dois falaram? Deixa eu falar sobre uma experiência marcante deles como filhos. Todos os dois falaram de um momento de estudo. O Alexandre, casado também, hoje com 29 anos, contou um dia que eu deixei de ir a uma reunião, ouvir o Espírito Santo falando comigo. Eu estava pronta numa segunda-feira para estar numa reunião de liderança. E o Espírito de Deus disse: fica. E eu resisti, porque do ponto de vista humano aquilo era uma loucura, era um compromisso. Mas o Senhor insistiu no meu coração. Eu liguei para o meu marido e disse: vem, avisa, a pastora Renata. Eu não estarei na reunião na época, nós nos reunimos. Ela era a nossa líder ali naquele grupo. E ela veio perguntar por que eu não fui, e disse que eu não sei, que nem eu sei. Mas eu sei que eu preciso estar em casa. E aí fui para o fogão preparar o lanche, meu filho estava só nós dois em casa. E eu chamei e falei: filho, senta aqui, vamos conversar. Ele era um adolescente, devia ter seus 14 anos de idade, mais ou menos, 15 anos. E eu disse: vamos conversar. Ele aceitou-se no chão da cozinha. E eu falei: vamos falar de sonhos? Só o Espírito de Deus para fazer essas coisas. Vamos falar de sonhos? E eu comecei a falar de alguns sonhos meus, motivando a falar, porque ele mais introvertido. E de repente ele começou a falar dos sonhos dele. Ele disse: mãe, eu quero concluir meus estudos, eu quero ter uma profissão, vou fazer vestibular, vou ter uma profissão, eu quero construir uma família. Aí com os olhos cheios de lágrimas ele disse: mãe, mas o que eu quero mesmo é servir ao Senhor. Naquela hora, o Senhor selou a fala do Alexandre. Desliguei o fogão. Fui com ele para a sala, falei: então vamos orar. E ali Deus nos trouxe uma palavra, confirmando o chamado dele para o ministério. E naquele momento Deus selou a fala dele. E hoje ele, no braço direito do ministério, abandonou o curso de engenharia elétrica, fez 2 anos de teologia no Carisma, depois fez vestibular, fez faculdade de teologia, é um braço direito nosso. Ama esse trabalho, ama o ministério, a Associação de Ficando Popular, acredita na
Porque naquele dia ele estava em angústia, porque ele precisava tomar decisões. Ele estava angustiado. Eu não sabia, mas o Espírito Santo sabia. Aleluia! Eu preciso parar para escutar. E a Isabela compartilhou no dia que ela estava angustiada em relação ao namoro, porque ambos escolheram não namorar, mas namorar a pessoa com quem se casariam. E a Isabela estava angustiada, achando que estava demorando demais. Eu conversei com ela na cozinha, depois ela sentou ao seu lado do pai. O pai a abraçou e pôde escutar, e pôde dar uma palavra. Como isso é importante, irmãos. E hoje casados não têm dificuldade nenhuma, como nunca tiveram, de compartilhar conosco seus sentimentos, suas emoções. Por quê? Porque foi aberto o caminho. Abriu-se ali o caminho. Vocês, jovens, pais e futuros pais que aqui estão, escolham fazer diferente daquilo que fizeram com vocês. Aleluia! Porque nós podemos escolher. Deus nos criou como seres de escolha. Se eu fosse fazer com os meus filhos o que meu pai fez comigo, que terrível seria. Se meu marido escolhesse fazer com os filhos o que os pais fizeram com ele, a mãe o abandonou quando ele era bem pequeno, o pai nunca foi pai no sentido real da palavra. Se nós, como casal, repetíssemos, escolhêssemos repetir a história dos nossos pais em relação com os filhos, que desastre seria. Mas nós podemos escolher fazer diferente daquilo que fizeram conosco, porque nós temos a palavra de Deus, porque nós temos o Espírito de Deus que habita em nós. Ele nos capacita, Ele que nos ensina, Ele que nos revela todas as coisas. Jesus disse que subiria aos céus, mas mandaria o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos conduziria a toda a verdade. Aquilo que você ouviu do seu pai não é a verdade, aquilo que você ouviu do seu pai, como eu também ouvi do meu pai, não era a verdade, era mentira de Satanás, era meu pai sendo usado como instrumento nas mãos de Satanás. Mas sabe o que Deus me falou um dia? Eu estava sentado assim, esperando a hora de subir para tomar a palavra, e era um ponto regional do BMI, Ministério Casados para Sempre. Eu ali sentadinho, orando, conversando com o Senhor, falando, Senhor, quem diria, né? A mocinha bobinha lá de Betim, que eu fui criada em Betim, meu brinco dentro de Betim era na roça, né? A gente andava descalço, é o centro da cidade, descalço. Quem diria, Senhor, a mocinha boba lá de Betim? Deus me fez pensar nessas coisas. Sabe que o Espírito de Deus ministrou meu coração? Ele disse, filha, eu já guardava você. E realmente guardou. Menina que está me escutando aqui, você é uma joia preciosa. Você é uma joia preciosa para o Senhor. O seu valor excede o de finas joias. E Ele se propõe guardar e preservar você. E aí o Senhor falou comigo, filha, quando o seu pai te chamava de vaca, eu dizia, é minha princesa. Porque era Satanás que usava a boca do seu pai, mas eu te guardava no mundo espiritual, recorrendo aquelas palavras, dizendo, é minha princesa. Quando o seu pai te chamava de vagabunda, eu dizia, é minha donzela. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que se importa conosco. É o Deus que já nos guardava, que já nos protegia, mesmo antes de nós conhecermos. É o Deus que nos chamou. É o Deus que enviou Jesus para morrer em sacrifício no nosso lugar. É esse Deus que nos chamou
Como ele disse a Jeremias, no capítulo 1, Deus te conhece. Deus sabe o que você vive. Deus sabe o que você vive. Mas Deus me mandou aqui para dizer a você que se mais ninguém se importa com você, Ele se importa de maneira tão grande, tão extraordinária, que Ele deu o seu filho